Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Cindra e hoje eu estou aqui para fazer a versão da live que aconteceu na segunda-feira, no dia 28 às 20 horas, onde eu tive alguns problemas técnicos de transmissão pela internet. Minha internet estava caindo muito e isso prejudicou um pouco a live. Em função disso, eu estou repetindo o conteúdo aqui com vocês na câmera, com o som mais agradável também, para que vocês não percam esse conteúdo que eu fiz com muito carinho. E olha, já é a terceira vez que eu faço. Então, eu acredito que sempre tem o tempo divino também e o conteúdo para chegar para vocês da forma que tinha que ser agora, né? Então, agradeço a vocês pela paciência, espero que possam aproveitar esse tema. Essa live que eu fiz teve o apoio e os benefícios da Lei Aldir Blanc no âmbito do estado de Minas Gerais. Vamos falar sobre técnica vocal do canto brasileiro versus técnica vocal do canto norte-americano, ok? Então eu vou mostrar para vocês aqui, fazer uma reflexão e mostrar um pouco das diferenças e dos potenciais de cada uma delas, para que possa realmente contribuir no seu canto, na sua expressão vocal, na sua performance musical, nos palcos, seja na igreja ou em qualquer projeto voltado para o canto. Então, nós vamos fazer aqui realmente, eu vou falar sobre um pouco de teoria também, mas vou falar sobre a técnica e alguns exercícios também relativo a essas duas nações, onde é fonte minha de estudos durante mais de 20 anos. Então eu espero poder contribuir também com o estudo e a evolução de vocês no canto, na técnica vocal, ok? Antes de continuar esse tema, eu peço para vocês também inscreverem no meu canal, olhar também outros conteúdos que tem de técnica vocal, de canto, e eu também canto aqui algumas releituras e apresento também meu trabalho autoral. Então, convido a vocês a inscreverem, compartilharem também para amigos que também cantam e dar o seu like também no vídeo para que a gente possa, assim também, multiplicar esses conhecimentos também aqui, tá bom? Bom, gente, antes de entrar propriamente na técnica, eu vou pontuar alguns aspectos culturais, educacionais e sociais nessas diferenças que acabam impactando realmente essa questão da técnica, tá? Bom, eu fiz também, eu queria falar com vocês que esse conteúdo é fruto também de uma viagem que eu fiz há 7 anos atrás, nos Estados Unidos, em Nova York, onde eu fiz uma imersão numa escola, New York Jazz Academy, onde eu fiz o canto jazz. Mas ao mesmo tempo eu fiz uma imersão também nas igrejas do Harlem, nos cultos que tinham lá, e fiz questão também de participar de um dos cultos e ver, acho que foi 2 ou 3 cultos, e pude ver e apreciar também tudo que estava envolvido naquele canto gospel deles também, né? Então, além disso, eu estudo também através de um método da Sherry Porter, que é uma cantora norte-americana que hoje mora, parece, na Europa, mas que traz toda essa contribuição também da cultura negra dos Estados Unidos. Fiz também aulas com vários professores de canto aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e também leciono canto há mais de 20 anos também. Então, eu aprendo e sempre multiplico. É esse o fluxo que eu trabalho também. E também aprecio e observo, estudo outros cantores e outros professores de canto norte-americanos também. Então, sempre estou acompanhando alguns aí, tá bom? Bom, voltando aos aspectos, primeiro a gente tem que entender essa questão, primeiramente, da diáspora africana nos Estados Unidos e no Brasil. Como que aconteceu também esse movimento
né, da escravidão nos Estados Unidos e no Brasil. E isso impacta muito a questão da expressão vocal. Aqui no Brasil, nós tivemos mais no tempo da escravidão e nessas manifestações culturais e de expressão dos negros enquanto escravos e nessa transição para a abolição, nós tivemos a presença de muito mais elementos percussivos do que propriamente mais o canto. Tivemos o canto também, mas nós tivemos também a questão da percussão também para ajudar nessa manifestação, né? E nos Estados Unidos, a expressão que eles mais tinham era o canto, porque era proibido as manifestações com os tambores. Então, por isso, eles trabalharam mais essa expressão vocal por serem mais o instrumento que eles tinham de luta, de resistência, na busca da igualdade e também um canto que elevasse a Deus toda essa busca pela liberdade desse sistema opressor. Então, lá eles desenvolveram mais essas potencialidades. O canto é mais intenso em função desse trabalho de resistência, de luta, de igualdade. Aqui nós temos o trabalho de canto também no Brasil, mas nós temos também ritmos e a percussão que entra também como um elemento também de elevação dessa busca também pela igualdade, pela liberdade. Então tivemos canto e instrumentos também, tá? Então eles desenvolveram lá mais o canto e aqui a gente desenvolveu mais os dois. Então dividi um pouco a atenção com essa questão da percussão. Bom, nós temos aí a questão do ensino, né, nas escolas dos Estados Unidos, o ensino musical, que é muito forte desde criança. Então, tudo isso já corrobora que além dessa questão da tradição, por exemplo, nas igrejas, nas famílias, nós também temos as escolas que vêm com aperfeiçoamento, com mais conhecimento nesse universo musical. Então, isso faz com que cresça cada vez mais essa potência de conhecimento, de entendimento também e de estudo. Já no Brasil, nós não temos tanta valorização e tanto foco assim no ensino musical. Então, nós deixamos isso os governos deixam isso de lado e desvalorizam a arte, né? Nós sabemos que a arte ainda no Brasil é bem desvalorizada, mas nós sabemos que a arte faz parte do desenvolvimento humano. Então é uma forma de expressão, né? É uma forma da gente também poder se sensibilizar com o próximo através das emoções, dos sentimentos. E cada vez mais estamos mais longe disso devido à educação. Se a nossa educação básica já é deficitária, imagina a educação musical, né? Então nós temos aí um trabalho de educação que está bem abaixo em relação aos Estados Unidos. Uma questão outra também é de mentalidade, né? A mentalidade dos norte-americanos é muito mais evoluída, muito mais além da média. Eles não querem ser medianos, eles querem ser sempre os melhores. Então isso faz com que os estudos, a escola, o ensino, a valorização das tradições do seu povo, fazendo um parênteses aqui ainda do racismo ainda, mas com isso os Estados Unidos é muito mais patriota do que as pessoas dos Estados Unidos são muito mais patriotas do que aqui no Brasil. Por que eu estou falando isso? Por um viés mais cultural mesmo. O Brasil ainda mata índio, ainda tira terra de índio, ainda tem muito racismo, não aceita essas contribuições dos índios, dos africanos, dos negros, que fazem parte da Constituição do Brasil, do povo brasileiro. Então, enquanto a gente estiver matando os nossos índios, os negros e a nossa terra, então isso corrobora com uma parte de uma desvalorização do que nós temos. Isso já é o contrário nos Estados Unidos. Eles amam o que eles têm, né? Eu só faço parêntese na contribuição africana, que eles ainda não. O racismo lá
Tem as diferenças porque eles são muito mais ativistas do que no Brasil, nós aqui no Brasil. A gente ainda passa panos quentes, ainda não luta tanto quanto nos Estados Unidos. Morre um negro nos Estados Unidos e toda a comunidade negra e a comunidade branca também que se sensibiliza com isso, corre atrás, né? Nós temos o exemplo de George Floyd, né? Depois que aquilo tudo aconteceu, o que corroborou também com uma mudança de presidente, né? Então, a gente entende que eles são muito mais ativistas nessa questão de mudar a realidade. Nós, se a gente for olhar o Brasil, não. Ainda estamos naquele ponto onde o racismo é todo levantado, toda essa problemática que nós vivemos, dos índios também, né? Dos nordestinos, que existe também muito preconceito. Então a gente não ama o nosso povo, né? E não entende que cada um tem o seu valor dentro dessa diversidade, dessa pluralidade. Então são pontos culturais, sociais, econômicos, financeiros, educacionais que impactam no estudo. Então não temos como também só avaliar a parte técnica, sendo que nós temos toda essa conjuntura, esse panorama complexo, né, que a gente deve analisar. E aí, voltando para a técnica mesmo, para entrar mais em técnica vocal, acaba que nós temos também, o Brasil, nós temos algumas escolas que oferecem os cursos, mas escolas também que não vão assim, eu falo isso, gente, com muito respeito, porque por que eu busquei a técnica norte-americana para me ajudar a me expressar melhor? Porque chega num ponto nas escolas que eu já fiz essa pesquisa, eu pesquiso vários, né, escolas de canto, professores, chega num ponto que há estaciona, né? É claro que a música popular brasileira nem sempre ela precisa de toda essa complexidade de potência, mas é legal, é interessante também não só trabalhar a potência, mas os elementos de recursos expressivos. Acaba que a nossa música, em algum aspecto, ela fica um pouco mais mediana, porque as finalizações de frase, as possibilidades de ingressar e de incorporar mais elementos de expressão ficam mais assim medianos. A pessoa quer só cantar daquele jeito e ok, é uma escolha no estilo, mas às vezes até o básico mesmo, em relação à ressonância, registro, fica também mediano, tudo mediano, né? Por uma questão de mentalidade, a gente chama de mindset, né? A questão de evolução de buscar mais, de ir além, de estudar, né? Então, nós temos aí dentro da técnica, eu vou falar passo a passo sobre cada área da técnica, para vocês terem uma noção também, através dessas minhas experiências e estudos aí, dessas diferenças que eu falei culturais, o que elas impactam nessa questão também da técnica, né? Bom, e vamos começar lá pela respiração, né? A respiração é o centro do canto, né? E acaba que a respiração, primeiro, né? Quem ainda não conhece sobre respiração, nós sabemos que a respiração, que a gente não sobe os ombros, né? O nosso trabalho é com os pulmões e com o diafragma que fica logo abaixo. Então, nós temos essa conscientização, assim como os norte-americanos também. Mas, por exemplo, se nas aulas a gente trabalha 2 a 3 minutos de que faz esse tônus muscular nessa região abdominal, lá nos Estados Unidos eles fazem 15 a 20 minutos, né? E aí não tem só o estudo na aula. Às vezes eu escuto dos alunos assim, você estudou 3 vezes por semana, 4 vezes? Não, professor, não estou tendo tempo. Então, assim, nunca é prioridade a questão da música, né? Então, quando ela não é uma prioridade, as coisas não acontecem. Então, lá nos Estados Unidos, eles são muito mais rígidos e disciplinados em relação a isso. Então, assim, o trabalho de tônus muscular, tanto abdominal quanto toda essa região do pescoço,
e órgãos internos, laringe, faringe, palato, tudo é muito trabalhado, né? As pregas vocais também são bem saudáveis, né? Então, assim, acaba que esse trabalho, a técnica é a mesma, né? A técnica é a mesma, só que a disciplina é outra. Então, o tônus muscular é outro. Por quê? Porque eles querem ir além. E o que é ir além no canto? É você cantar bem os agudos, não ter medo de agudos, saber usar bem sua voz, conhecer bem a sua extensão, trabalhar bem as cavidades. Então eles têm esse domínio da respiração, o que nós não temos ainda tão sistematicamente. Falando de articulação, né? O que acontece? A articulação nos Estados Unidos dos cantores, ele é trabalhada de uma forma bem maior, né? Então, enquanto aqui a gente está cantando, por exemplo, na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento. Quer dizer, é tudo muito pequenininho, né? Quando a gente vai fazer uma releitura e tal. Se fosse nos Estados Unidos, a questão de abrir a boca é muito maior. E com isso, eu consigo trabalhar mais a ressonância. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. É isso que acontece nos Estados Unidos. A questão de ir além. E tem aquela questão seguinte, gente. Tem pessoas também que não abrem a boca pela timidez, né? Por serem mais contidas de expressão, de não se sentirem tão confiantes de se expressar. Então isso é um grande entrave, né? Já os Estados Unidos, como eles sabem que eles são os melhores assim na questão de querer ir além, né? De querer ser o melhor, eu não vou falar nem que é o melhor, de querer ser o melhor, eles fazem mais. Então abrem mais a boca, você vê, né? E isso, gente, não é uma questão só de querer ser o melhor. Isso é uma questão acústica e sonora, técnica, que vai possibilitar realmente um som mais potente e cheio de harmônicos. Porque é aí que entra a questão da ressonância. Se eu não abro a boca, se eu não uso as cavidades nasais e a faringe, eu fico com o meu canto todo limitado, fechado e, consequentemente, eu posso espremer muito o meu canto aqui na garganta, né? Então é necessário na ressonância. O que a ressonância faz? As caixas de ressonância são amplificadores. Então se eu não abro, eu não tenho amplificação do som. É como se fosse um violão que tá aqui, ó. Mesma coisa. Se eu tô aqui, uma corda de violão, o que ela fez? O som ressoou na madeira toda, em todo esse corpo, porque é cheio. E cada som depende do tipo de madeira, do tamanho dessa caixa. Então, por exemplo, se eu canto desse jeito, timidamente, sem confiança, eu vou ficar com um som muito pequeno. Eu não vou amplificar meu som nas caixas corretas. E por que amplificar esse som nas caixas corretas? O nasal, ele me dá mais potência, me dá mais brilho, metálico, a voz me dá mais, o oral me dá mais metálico, a faringe cobre mais para não ficar tudo muito aberto. Então, cada uma dessas regiões me dão características sonoras e acústicas mais agradáveis, sem contar com os harmônicos, que os harmônicos são também frequências que são amplificadas se eu consigo abrir mais essas caixas de ressonância. Então o som consegue ficar muito mais rico em relação às notas que eu emito. Então o som fica muito mais cheio.
tá? Se eu abro essas cavidades. O que acontece muito nos Estados Unidos, vocês podem observar as narinas, né? As bocas sempre abertas, aqui também essa cobertura muito clara, né? Visando sempre o equilíbrio. Já aqui no Brasil, nós temos essa deficiência quando não se quer, quando as pessoas não querem realmente estudar para valer. Porque quando querem, e tem muita gente que faz isso no Brasil, corre junto. Abre a boca, né? Se expressa, né? Então a gente tem que amar mais a nossa expressão, o nosso dom, para a gente poder realmente compartilhar com as pessoas, beleza? Falando em registros vocais, quando me vem registros vocais, eu tenho uma referência norte-americana que é Mariah Carey. Mariah, ela consegue transitar nos registros vocais, quer dizer, voz de peito, voz mista, voz de cabeça, whistle, ela consegue bastante, mas isso em função do quê? Da respiração, das cavidades ressonantais, da articulação e, é claro, do estudo, né, gente? O estudo, e até hoje ela estuda. E eu acompanho ela também nas redes sociais. Então ela estuda, sempre está cantando. Ela teve alguns problemas emocionais, isso passou para a voz. Ela perdeu um pouco de elasticidade, agora está voltando de novo. É claro que, porque técnica ajuda nessa questão da longevidade vocal. Então, uma cantora, assim, excepcional, né? Nós temos também N cantores nacionais de referência. Olha que Elis Regina fez, gente. Elis Regina era uma potência de uma cantora, né? Que utilizava assim, e ela para mim tem uma referência bastante de voz de peito. Ela ia sem desafinar, né? Então, sim, também Elis também passou por técnica vocal. Naquela época as gravadoras, elas davam essas aulas, né? E olha quantos cantores nós temos, Ney Matogrosso, impecável, Maria Bethânia. Nós temos cantores lá de mais de trás, Ângela Maria, Maísa, Nelson Gonçalves, Jair Rodrigues, tantos cantores de potência também, né, que colocaram essa potência para a música. Hoje nós temos aí, eu gosto muito da Isa, né, que traz toda essa potência vocal também para a música popular brasileira e que tem todo o estudo na técnica vocal norte-americana. Já me perdi tentando me encontrar, já fui embora querendo nem contar. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Quero saber só do que me faz bem. Papo furado não me entretém, não me limite que eu quero ir além, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei mares e rios, mas não afogo não. Então ela traz toda essa técnica também norte-americana para a música, né? E aí a gente tem muito essa coisa do canto negro, né, gente? Os rappers também, nos Estados Unidos, no Brasil, também trabalham fortemente a voz dentro da música, né? Então nós temos essa pluralidade de expressões que a gente pode colocar. O mais importante, que eu faço uma reflexão aqui, é da gente ter uma voz potente e uma voz gritada, né? Você vê que os Estados Unidos, eles têm voz potente. E às vezes alguns ritmos aqui no Brasil, ainda que não tem a técnica tão fortemente assim, e as pessoas não têm, e às vezes nem fazem questão, o que acontece? Às vezes ficam subindo aqui demais. Não vou falar que às vezes não podem aparecer. Elas têm que aparecer no esforço correto, comedido, dentro daquele trabalho vocal que está sendo feito, né? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar, claro, vai aparecer aqui o esforço, mas ele tem que ser inteligente, né? Eficiente. O que às vezes aqui, o que acontece? Certos ritmos aqui no Brasil, as pessoas cantam muito na garganta.
E aí, vira e mexe, tem um cantor passando por cirurgia ou tendo que parar de cantar, né? Ou perdendo todo o seu agudo em função de não valorizar esse trabalho da técnica vocal. Lá para os Estados Unidos, isso já é muito mais valioso para eles, né? Quanto mais técnica, mais eles sobem, mais eles querem mais. E eles colocam aquilo a favor da potência deles. Né? Voltando à questão da mentalidade. Então, assim, se nós temos vários registros, nós temos que abusar desses registros. Não só ficar na voz de peito, não só na voz de cabeça, não só na mista. Se temos todos esses registros, por que não usá-los? Né? De uma forma rica, de enriquecer a música e a interpretação. Enriquece muito mais, na verdade. Gente, podem colocar nos comentários aí que depois também eu vou falando para vocês também. A gente vai trocando uma ideia aí sobre a experiência de vocês também com a técnica. Queria saber se vocês já tiveram contato com a técnica norte-americana, com a técnica brasileira também, tá bom? Voltando só um parênteses aqui, às vezes a gente acha que lá é muito diferente a técnica vocal. Eu fiz aula com 3 professoras de lá quando eu estava lá, quando eu fiz essa imersão. Todas elas, a base são os mesmos exercícios. Os mesmos exercícios. S, F, X, Z, V, J. O exercício também daquele humming. Aquele exercício que a gente faz para aquecimento vocal. Quer dizer, ó, eu tô trabalhando já a ressonância, aquecendo a musculatura, né, para ela ficar mais flexível, mas eu tô abrindo também ao mastigar, né? Então, quer dizer, ela não tá vindo para fora, para dentro, ela tá indo para fora, né? Isso também eles utilizam. Eles sabem bem que o centro do canto tá aqui, no trabalho abdominal. Aqui é só ordenar essa engrenagemzinha, mas o esforço está todo aqui. Então eles têm essa ciência e você vê nos cantores esse trabalho aqui. Nas igrejas gospel daqui, as igrejas, como é que eu posso falar, evangélicas, tem muita gente que estudou lá fora, né? Você vê o tipo, a forma deles cantarem, dos evangélicos, é muito dos Estados Unidos, né? Muito do gospel de lá. Eles alimentam muito dessa técnica de lá. O que fica muito potente, né? Fica muito legal. Em relação também aos recursos de expressão, nós temos glissando, vibratos, nós temos melismas, esquetes, e alguns deles foram realmente criados pelos norte-americanos. Vibrato já é uma questão de música lírica mesmo, erudita, mas esquetes, né, que é você improvisar em cima de um tema, de uma melodia. Os melismas, né, que são as finalizações com outras melodias, com pequenas melodias. Drives no rock também, que isso surgiu muito do blues, né? Os fraseados desses estilos de jazz, de blues, de soul, de gospel, tudo isso neles é muito claro, né? É muito bem trabalhado essas finalizações, né? O que aqui no Brasil não é. O que essas finalizações, quando eu falo? Por exemplo, se eu tenho uma música... Perdi você. Tá vendo? Ela tem uma extensão no final da frase. Perdi você. Não tente entender. Ainda te amo. Perdi você. Não tente entender. Ainda te amo. Sem razão, sem querer.
Quer dizer, eu vou tentar ao máximo colocar um vibrato, colocar um melisma, tentar fazer um sketch para sair um pouco da melodia. Então é um estudo, é realmente um processo de experimentação que a gente tem que passar por ele, né? Escrever ali, colocar, fazer às vezes a música, assim, onde que eu vou colocar, né? E aí nós temos também a questão da intensidade, né? Que eu posso trabalhar isso muito bem na música, né? Vamos lá, uma outra aqui. Alicia Keys, olha só, quando a Alicia Keys, se ela cantasse sem nenhum efeito de interpretação. Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Gente, ela tá contando uma história. Tem condição da gente acreditar numa história cantada desse jeito? Ou contada dessa forma? Não, se nós, cantores, somos contadores de histórias, nós temos que encantar as pessoas. O que é isso, encantar dentro da técnica? Trabalhar um máximo de elementos que enriqueçam essa narrativa, que enriqueçam essa composição. Essa é a diferença, né? De amar mais aquilo, de realmente vibrar com essa composição para você poder passar a mensagem. É isso que os norte-americanos fazem mais do que nós, né? Some people live for the fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power, yeah, yeah. Some people live just to play the game. Some people think, and the physical things define what's really there now. Then, baby, oh. Gente, é outra coisa. Você vê emoção. Você vê que a pessoa quer realmente te inspirar, te encantar com aquela música. Para que aquela música entre mais no seu coração e você possa senti-la de uma forma totalmente diferente. É isso que nós, cantores, podemos levar às pessoas, é esse encantamento. Olha só, nós estamos numa situação de pandemia, daqui a pouco voltam os shows, as apresentações. O que nós podemos levar mais ao coração das pessoas? O que nós podemos fazer com que elas possam sentir mais? Né? Canções, boas letras. Então, isso faz parte um pouco do nosso propósito de cantar. Né? Quando a gente tem isso bem alicerçado, bem forte na nossa alma, a gente quer fazer o melhor, não é verdade? E então são essas diferenças. E aí nós temos ainda a questão que eu pontuo também da voz e do corpo. Nós brasileiros, nós temos uma diversidade de ritmos e estilos tão grande, e por aquele ponto que eu falei para vocês da gente ter trazido também a percussão junto com o canto, né? Nessas manifestações do canto africano, mas dessas contribuições também de elementos do canto e da música europeia, junta com dos índios, junto também com toda essa influência da música latina. Olha só que riqueza que nós temos. E aí, em relação ao corpo, a gente não projeta essa música também de forma que ela seja uma extensão do movimento do nosso corpo. Às vezes eu vejo pessoas paradas assim, ó, cantando assim, muito paradas, sem fazer um movimento no corpo, da mão, né? Então, assim, é uma extensão, a sua voz é uma extensão, né? E essa coisa de levar para as pessoas a sua canção. Então, nós precisamos também incorporar
né, essa música, esse nosso canto no nosso corpo. Esse trabalho nós temos muito mais potencial, na minha opinião, do que nos Estados Unidos, em função dos estilos, que são muito mais dançantes nesse sentido de movimento do corpo, dos ombros, da cintura. É muito mais envolvente nesse ponto, o que nós temos de riqueza que poderíamos explorar mais. Mas é aquilo, explorar mais. Essa que é a grande dica, da gente poder explorar mais isso. Eles também fazem isso muito bem, porque muitos cantores cantam, dançam, tocam, mas esse tempero latino nós temos, né? Olha o samba, gente. O que é o samba, né? Vamos trazer esses elementos do samba, dos instrumentos para o nosso corpo, para o nosso canto. É poder, sabe, trabalhar mais isso. E aí tem essa questão do improviso, né? Eu falei do improviso como forma de elementos, mas nós improvisamos muito pouco em relação aos norte-americanos. O que eu falo no improviso? O improviso é necessário que nós tenhamos esse conhecimento musical. O cantor ele precisa ter conhecimento musical para conversar de igual para igual com os músicos, com os produtores, com os agenciadores, todo aquele universo, né? Para quem vai mixar o seu álbum, o seu single, para quem vai masterizar. Você tem que conhecer sobre isso, você tem que conhecer sobre o som, o que você quer, um som mais aberto, mais fechado, você quer nesse tom, você quer no outro, você toca um violão também para poder compor, para poder acompanhar ou estudar. Essa é a diferença dos norte-americanos. Gente, eu estava lá quando eu estava estudando e a professora às vezes falava assim, traz a sua partitura para os músicos da prática de conjunto. Eu entendia muito pouco de partitura, né? Então já chegaram cantores lá e falaram, não, eu quero esse arranjo aqui. É muito diferente, né, gente? Então às vezes assim, nós cantores não temos todo o conhecimento musical, o que enriquece muito a nossa expressão, né? Essa é a diferença também. Então, uma coisa que a gente tem que aprender bastante sobre isso. E outro ponto de técnica aqui, eu não vou falar que emoção e sentimento é técnica. Emoção e sentimento é uma entrega, né? O que você tem para entregar para as pessoas? Se aquilo não passa por você, como que você vai entregar? É o que eu estava falando na música da Alicia Keys, né? O que eu tenho dentro de mim, dessa emoção que eu posso passar para as pessoas? Então ela tem que primeiro me emocionar para depois passar. Então assim, se eu retenho muita entrega, se eu retenho muito a técnica, se eu fico naquela coisa muito, ou então muito técnica, porque tem pessoas que ficam no quadradinho da técnica, fica pobre, fica uma entrega, fica numa não entrega, né? Fica uma coisa muito para você. Então é preciso você também entender que você é um canal dessa expressão, mas tem que fazer sentido para você, para chegar nas pessoas, no coração das pessoas, tá? Então trabalhar mais isso também, eu acho que eu vejo muito isso nos norte-americanos, eu acho que a gente pode fazer isso muito mais no Brasil. Existe mais potencial da gente fazer isso, está muito mais aberto do que isso. E isso é escolher composições também que nos permitem isso, uma riqueza de composições, né? Que tudo isso vai naquela questão da educação musical também e que impacta no público, né? O que o público está querendo, né? Se o público, com todo respeito, quer só música de beber, cair e levantar, vai ser difícil também eu colocar uma coisa muito mais além ali, né? Uma proposta mais diferente e além. Então, nós temos que entender essas diferenças também, que é importante essa educação, não só para nós que queremos trabalhar com arte, mas para o grande público. Né, o grande público aumentar mais sua percepção também em relação à música brasileira e a música em geral, né, para que a gente possa realmente estudar mais e entregar produtos melhores, né, também, entregar propostas melhores para o nosso público. Bom, e vou fechando esse conteúdo com uma questão de que técnica vocal não é uma caixinha, gente, que nos aprisiona. Pelo contrário, ela é uma ferramenta para a gente expandir a nossa expressão, né?
Então, assim, eu fui até aqui porque aqui não deu nada, aqui tá tudo certo, eu tô aqui. Não, extrapola, vai. Se você tem técnica, dá, sabe? Vai além de melhorar mais a sua expressão nesse ponto, né? Quem sabe, né? Você consegue o resultado diferenciado, porque também não adianta a gente ficar copiando. Vamos achar o nosso canto, a nossa a originalidade, um canto mais autoral, mais diferenciado, que faça sentido para mim, mas que eu use a técnica só como para projetar e não para me inibir, tá bom? Então, esse conceito de técnica também nos norte-americanos, eles usam é como se fosse escada, para eles irem mais além. E nós ainda temos uma técnica assim bem mediana, primeiro que a gente não usa nem o básico, assim, meio de forma forte, né? E então, assim, vamos pegar a técnica, vamos fazer para valer, sabe? Poder fazer isso, sabe? Florear mais, né? Fazer com que a técnica faça florescer mais o nosso canto, tá? Espero, gente, sinceramente, ter contribuído, tá? Com uma reflexão, mas também com o desenvolvimento e a evolução do seu canto, porque às vezes, por que tá parado? Por que não evolui? Às vezes por uma questão de mentalidade, de estudo, de disciplina, de trava. Então vamos inspecionar mais isso para a gente poder avançar mais nessa expressão, tá bom? E sempre estudar. Técnica é uma questão da gente ter uma saúde vocal, longevidade vocal e eficiência vocal, tá bom? Técnica é para isso. Espero ter contribuído realmente para que você possa dar passos mais largos ainda em relação à música e à técnica vocal, ao seu canto, tá? Queria falar para vocês, mais uma vez, que esse conteúdo foi beneficiado pela Lei Aldir Blanc no âmbito do estado de Minas Gerais, a qual eu tenho muita gratidão por ter sido selecionada para estar aqui e compartilhar e multiplicar esse conhecimento com vocês desse tema, tá bom? Sigam o meu canal, inscreva-se, compartilhe, dê o seu like para fortalecer o compartilhamento e a multiplicação desse conteúdo aqui para outras pessoas, tá bom? Teremos mais conteúdos vindo aí pra frente, mais vídeos. Eu agradeço muito a sua presença. Pode deixar nos comentários aí se vocês tiverem alguma dúvida, que a gente vai trocar uma ideia aqui, tá bom? Gente, gratidão. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui no meu canal. Muito obrigada!